paz do Senhor. Sejam bem-vindos à primeira edição do programa Maranata em Foco. Hoje vamos mergulhar em um dos trabalhos mais preciosos da Igreja Cristã Maranata, o ensino da palavra para as nossas crianças, intermediários e adolescentes. Vamos falar sobre o seminário das classes de CIAS, a estrutura, os materiais e a importância doutrinária desse ensino. Para conversar sobre isso, recebo aqui no estúdio o pastor Fábio Lúcio. Seja bem-vindo, pastor Fábio Lúcio. A paz do Senhor, Cláudia. É uma alegria aqui para nós estarmos aqui nesse programa também e, sobretudo, falando dessa festa que nós normalmente fazemos em março. A cada março é uma festa especial desse seminário, Cláudia. Também estão conectados conosco o pastor Israel de Souza, membro da Comissão de CIAS, e a irmã Cátia Regina de Souza, secretária da Comissão de CIAS. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Pai do Senhor a Paz do Senhor. A paz do Senhor. É um prazer ter vocês aqui no programa para trazer informações tão importantes para um seminário que é esperado pelas crianças. Amém. Amém, uma alegria toda nossa. Pastor Fábio, o seminário de março é sempre muito esperado. Por que esse momento é tão especial? O momento do seminário de março é um momento especial não somente para as crianças, intermediários e adolescentes, mas para toda a igreja, porque é o início de uma festa, né? Nós começamos até aquelas orientações, o jejum da madrugada, a oração pelos cultos, né, pelos visitantes, nós começamos em março. E em março nós já temos essa festa que é esperada pelas classes, porque é o momento, a oportunidade delas fazerem o convite para outras crianças, outros adolescentes e até mesmo para os adultos. Todos eles recebem uma bênção muito especial nesse seminário. Também é importante ressaltar que o seminário ele acontece em dois momentos. Tem um evento que acontece em março e outro evento que acontece em outubro. Tem diferença de um evento de março para o evento de outubro? Todos os dois seminários, Cláudia, eles compreendem festa para a igreja, né? Mas o primeiro, o seminário de março, ele está voltado mais no sentido doutrinário, para fortalecer na vida das crianças e adolescentes tudo aquilo que elas precisam aprender, no sentido do comportamento, no sentido do testemunho delas, no sentido da vida, né, na presença do Senhor. Por outro lado, o seminário de outubro é um seminário mais aberto, é um seminário que nós mencionamos e trabalhamos com tópicos referentes à evangelização. Então, é a forma que agora as classes têm de convidar, de colocar em prática aquilo que elas têm aprendido a cada ano, nos seminários e na escola bíblica dominical. Muito bem. O tema deste ano é O Espírito do Senhor vem sobre mim. É um trabalho que exige muita dedicação. E falando sobre o conteúdo e os trabalhos desenvolvidos, os materiais, vamos agora falar com o pastor Israel. E pastor Israel, como chegamos a esse tema para esse ano? Essa pergunta é muito importante, Macaldi. Todos os temas das aulas sempre são definidos através dos dons espirituais. Para um maior entendimento daqueles que nos assistem, nós iniciamos a busca do ensino de março no mês de novembro. Nós iniciamos com o preparo do grupo e dos pastores, com madrugada e jejum. Depois nós fizemos uma reunião de busca de dons e depois iniciamos o preparo das aulas, né? Então, todos os temas são definidos através dos dons espirituais. Ainda falando sobre os temas das aulas do seminário, os informativos, os materiais já foram disponibilizados? Todos já foram publicados, estão disponíveis no site oficial da CIAS. Os irmãos podem acessar, estão lá disponíveis. Outro ponto importante do seminário é a assistência e o cuidado das professoras a essas classes. Kátia, poderia falar um pouco sobre esse trabalho feito pelas professoras ali na igreja? Sim, a assistência às nossas crianças, intermediários e adolescentes
ela é fundamental, principalmente no dia dos seminários, né? Desde a recepção até o encerramento dos seminários, as professoras devem estar atentas às classes, aos visitantes, porque eles precisam ser bem recebidos, recebidos com alegria. E é importante que as professoras e irmãs se posicionem de maneira a recebê-los quando eles chegarem, né? Conduzi-los aos seus lugares, acompanhá-los durante todo o seminário. A professora também deve demonstrar que cada um deles é importante para o Senhor e são amados pela igreja. O seminário, ele não é somente a aula, mas ele é um ambiente de comunhão, de assistência e de cuidado com cada um deles. Que maravilha ver o trabalho das professoras na igreja local e também elas recebem uns materiais que são direcionados para a aula. Como fica a questão desses recursos visuais? Esses recursos, eles são disponibilizados no site, né? Então, um dos principais recursos para o seminário são os slides, né? Esses slides, é importante as irmãs evitarem modificar os slides, né? Porque cada imagem foi vinda através de oração, de busca, né? Não é simplesmente uma coisa feita mecanicamente. Há todo um preparo espiritual para que esses slides, esse material visual, seja feito também, né? Além dos outros materiais que são usados para ornamentar também, né? Ali a gente vê que lá deve ter um momento de fotos ali, quer dizer, onde eles colocam um painel, uma moldura, às vezes para tirar uma foto, mas sempre tudo com simplicidade. Por quê? Porque a casa do Senhor, nós devemos preservar na casa do Senhor um ambiente de culto, de reverência, e eles sempre devem entender que o principal é o ensino, né? A gente deve se preocupar com esse Ela material, mas sempre remetendo que o principal é o ensino espiritual. É muito importante pensar nos materiais que são produzidos. As professoras, elas se dedicam, ficam ali trabalhando na igreja, produzindo os materiais. Mas, pastor Israel, eu tenho uma pergunta para o senhor. Esse material, ele pode ficar ali na área comum da igreja, pode entrar no templo ou só na sala de aula quando é dado, por exemplo, para os bebês? Como fica a disposição desses materiais para o uso ali no seminário? Ora, na sala dos bebês existem materiais apropriados para ser usado ali para eles naquele momento dentro das salas. A nossa maior preocupação é o zelo com o templo, a casa do Senhor, porque a Sim. palavra diz: minha casa é casa de oração. Então, dentro do templo não deve se colocar enfeites, materiais. Houve até uma ocasião balões, outras coisas. Isso não deve ser usado dentro do templo para não perder a identidade, a questão do temor, da reverência. Na área externa, pode-se usar os painéis para tirar fotos na área externa, outros materiais didáticos que estão disponibilizados no site, né? Tudo sendo feito com bastante equilíbrio, mas deve e pode ser usado na área externa da igreja. Que maravilha, né, pastor Fábio? Saber que as professoras recebem o material e trabalham ali. Mas tem uma questão da linguagem, tem uma questão do tempo de aula ali para as crianças. São classes diferentes, nós temos 4 classes, né? A classe dos bebês, das crianças, dos intermediários, adolescentes. Como fica a dinâmica, qual a orientação para essas aulas dessas classes com idades diferentes? O ensino da obra é sempre o mesmo, né? Essa padronização no sentido daquilo que o Espírito Santo quer falar à nossa vida, ele vai falar para a criança, para o adolescente, vai falar para nós como adultos, jovens, mas o ensino então é o mesmo. Agora, a forma de aplicação do ensino é que é diferenciada, naturalmente, né? Para uma classe de 0 a 3, é algo muito específico. Inclusive, há professoras que são, né, dedicadas e trabalhadas pelo Espírito Santo
para essa classe. Na confecção das aulas, a mesma coisa. Você tem um conteúdo, que é o mesmo conteúdo, mas com uma forma de transmissão desse conteúdo adequado, de 3 a 7, que é um conteúdo que é menor, uma aula de 10 minutos, no caso do seminário, né? 10 a 15 minutos no máximo. Depois você pega para os adolescentes, é uma aula um pouco maior, até no máximo 20 minutos. O que é importante é a forma de colocação. Como que esse ensino vai alcançar o nível de consciência, de entendimento de cada uma das classes. E isso é um trabalho que tem sido feito há muitos anos, né? Desde o início do trabalho, essa preocupação, quando o senhor mostrou aqueles 3 vasos, né, que se comunicavam, mostrando ali as classes, depois mostrou mais um vaso, que era o vaso do 0 a 3. Tudo isso precisa ser muito bem aplicado para que o ensino permaneça na vida de cada uma dessas classes. E é uma maravilha, porque o seminário, ele trabalha os bebês, trabalha as crianças, os intermediários, adolescentes, e o louvor ali, ele faz parte daquela aula. E os louvores, quando são ali selecionados ou revelados pelo Senhor, eles integram, fazem parte realmente do estudo que vai ser aplicado ali? Fazem parte, porque o louvor ele reforça a doutrina, né? A gente tem aprendido que o louvor muitas vezes antecipa a doutrina, e quando a igreja canta o louvor, quando as crianças cantam o louvor, eles estão reforçando aquilo que eles aprenderam, estão cantando a doutrina, cantando a palavra, e a operação do Espírito Santo é completa, né? Ele ouviu a mensagem, aplicou a mensagem, o louvor vem e consolida a mensagem de uma forma maravilhosa, que é a glorificação por aquilo que aprendeu. E você que está nos assistindo em casa, é muito importante o louvor. As crianças fazem ali gestos, né, que condizem com a letra, né? Por exemplo, vem Senhor Jesus, né? Quando o Senhor vem. Então elas ficam ali todas juntas, integradas. E Kátia, os gestos têm ali uma aplicação didática especial para a criança memorizar esse louvor ou alguma outra aplicação ali dentro dessa metodologia? Os gestos, as crianças amam, né, fazer os gestos, porque elas reforçam ali também a letra. Muitas vezes eles nem sabem ler, né, mas eles sabem fazer os gestinhos, né. E isso é maravilhoso, porque, além deles louvarem ao Senhor, eles vão fazendo os gestos, e isso vai gerando neles esse ambiente de comunhão, porque eles aprendem, né, que desde pequeninos eles aprendem que Deus habita no meio dos louvores. E é interessante, irmão, quanto que o louvor é importante no trabalho de CIAS, que eles têm até uma coletânea voltada só para eles, todas de louvores revelados pelo Senhor, né? E nos seminários, o louvor, ele é muito importante, porque ele prepara para o recebimento do ensino da palavra. Então, não é separado, o louvor, ele não é separado da aula, ele faz parte do ensino. E uma coisa importante é que neste ano ficou mais evidente, porque o tema do nosso seminário, ele é o tema de um louvor que o Senhor revelou, né? Que é o Espírito do Senhor vem sobre mim, é um louvor, né? E a mesma operação que o Senhor fez lá nessa profecia de Isaías, que é a operação do Espírito Santo no meio da igreja, é a operação que o Senhor quer fazer no meio das nossas crianças intermediárias e adolescentes neste seminário de março. Que maravilha! E pastor Israel, falamos o louvor que prepara para a palavra e falando dos estudos que serão ministrados para as crianças. Serão 2 aulas diferentes, sem contar muito detalhes, porque não podemos quebrar a surpresa. Mas quais serão os temas das aulas ali ministradas para as crianças? O tema do encontro é o Espírito Senhor vem sobre mim, né? E teremos 2 aulas. A primeira sobre Miriam, mostrando as atitudes de Miriam, né? E uma segunda aula a respeito de Daniel. E faço uma observação que Daniel ele tinha um ambiente
de total adversidade, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e o Senhor o fez vencedor. Glória a Jesus. Né? É interessante, Claudio, rapidamente, eu me lembrei quando o Senhor revelou esse mês de março, uma visão que o Senhor mostrou das caixas d'água, né? Eram cheias de águas, iam transbordando uma para a outra. E logo depois adiante, o Senhor mostrou novamente as caixas, só que em vez de ser cheias de água, elas eram cheias de óleo. E as caixas eram de ouro. O Senhor mostrando que havia uma operação do Espírito Santo na vida deles. Então, eu creio que este mês de março, o Espírito do Senhor há de vir sobre as nossas crianças, intermediários, adolescentes, e será uma grande festa espiritual. Glória a Deus. Tenho certeza Amém. disso. E, pastor Fábio, como é possível transmitir o Espírito do Senhor agindo na vida das crianças através de um ensino do seminário? Tudo faz parte, né, Cláudia, de um processo, né? É um processo de oração, de busca, atendimento àquilo que o Senhor estabeleceu para o trabalho, porque quando as coisas provêm dele e nós atendemos, a certeza da vitória é muito grande. E a nossa certeza é exatamente isso, é fazer aquilo que o Senhor quer, atender nos detalhes aquilo que o Senhor quer, com zelo, com fidelidade, com alegria, e ter a certeza que a bênção vai vir, o Espírito Santo vai ser derramado, nós teremos uma Glória a bênção Jesus. muito grande nesse Glória a seminário. Jesus. Aleluia! Aleluia. Diante de Glória a Deus. tantas bênçãos, de tantas expectativas, agora estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que cada um de vocês deixassem uma palavra para quem vai assistir ao programa, uma mensagem em relação ao seminário das crianças. Vamos começar com o pastor Israel, por favor. Pode dar suas considerações finais para quem está nos assistindo. Amém. Irmão Claudio, eu deixo uma palavra direcionada às professoras, que são irmãs dedicadas. Eu costumo dizer que são mães espirituais, né? Porque Sim. elas se dedicam ao trabalho para que elas realmente tomem posse do material, ore ao Senhor, não esqueça do preparo espiritual, porque certamente o Senhor usará cada uma delas de uma maneira muito especial na transmissão desse ensino para as classes, né? Então, esse é um cuidado que a gente gostaria de ver na vida de cada uma das professoras, na sua instrumentalidade nesse seminário. Maravilha. E a irmã Kátia, qual palavra deixa aqui para quem está nos assistindo? A minha palavra eu vou deixar para os pais que estão nos assistindo. Vocês podem lutar por muitas coisas para os seus filhos, mas acima de tudo, lutem para deixar a herança espiritual para eles. Valorizem levar seus filhos para os cultos, para a escola bíblica, para os seminários, né? Este mês é uma festa, o nosso seminário. E se eles guardarem a palavra no coração, nós sabemos que eles terão um futuro seguro, pois a palavra os guardará até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Fábio, alguma consideração a fazer? A nossa palavra é no sentido da continuidade, da dedicação, né? Agora, essa responsabilidade, ela cai na mão das professoras, né? Porque todo o trabalho foi feito, todo direcionado, então cabe a você que é professora, né, aos próprios pastores também incentivando nesse sentido, dedique, leia os textos, ore ao Senhor, o jejum, né, uma consagração, a madrugada, porque o Senhor vai dar graça, e é isso que quem vai transmitir a aula necessita. É graça, porque por meio da graça o Espírito Santo vai tocar em cada Glória a coração e vai completar a bênção daquilo que é o tema, né? O Espírito de Deus é derramado, né? Vem Sim. sobre nós. Completando com a Amém. visão, Glória a né, Deus. que o pastor contou, Sim. do azeite ali, a água sendo substituída pelo azeite. Quero agradecer imensamente a presença do pastor Fábio, do pastor Israel, da irmã Kátia, aqui
no programa, né, por esclarecer e trazer as informações desse seminário, que é um evento muito importante para a igreja, principalmente as igrejas locais, que ali colhem frutos do Espírito Santo, ali recebem também. É um período de ensino doutrinário interno para a igreja, mas a evangelização também é feita. Outras crianças vão ali conhecer o Senhor e ter experiências. Quero agradecer imensamente a colaboração de vocês aqui. Amém. Amém. A paz do A Senhor. paz do Senhor. Nós agradecemos também essa oportunidade, Cláudia, e estamos à disposição, né? O seminário vem aí agora, é março, e qualquer necessidade podem recorrer às informações. Nós temos um e-mail já definido, as professoras já conhecem esse e-mail. Nós estamos à disposição para esclarecer. A circular já foi postada também, então os esclarecimentos estão dados. Agora é o trabalho, né? A busca e a certeza que o Senhor vai nos abençoar. Amém. Obrigada. A Amém. paz do Amém. Senhor. A paz. A paz do Senhor. Paz do Senhor Senhor. a você que está nos assistindo.